Hoje o mundo passa um momento de grandes expectativas com relação ao ESG, né? Existem correntes aí que já trazem o ESG como algo que já vai ter problemas aí para continuar, a visão é outra, mas acho que também a parte de governança, que é grande para mim, né, que vou puxar a sardinha para o meu lado, é a grande base para qualquer programa ESG. Então essa cadeira, ela é uma cadeira aqui um pouco da minha experiência, né? Tô um pouco diferente. E vamos ver, Conselho da Governança Corporativa, os pilares, compliance, benefício da governança corporativa, estudo de caso prático. Bom, essa aula, ela não é nenhuma aula, né? Ela, ela é uma, digamos, uma apresentação de casos e uma troca de experiências e uma colocar propositura de ideias para que a gente chegue a algum tipo de resultado e tanto eu quanto vocês saiam daqui com algo muito mais positivo do que quando entramos, tá? André, você quer falar alguma coisa? Eu quero, sim. Desculpa, boa noite, professor, boa noite, turma. Tá cheio de gente no grupo de WhatsApp que não está conseguindo entrar, assim como eu não consegui entrar. Tá? Tem algum problema com esse link, gente. Tem que ajudar o pessoal lá. Que assim, obrigação do IBMEC dar um jeito nisso. A gente não pode ficar sem aula porque a gente não consegue acessar o link. Mas como é que você então conseguiu acessar? Não sei, eu tentei umas 8 vezes para conseguir entrar. Estava sempre dando erro. Posso compartilhar aqui, eu Não, a tenho no gente não tá, WhatsApp, não, não tem estava problema dando não. erro o link. Quantas pessoas aqui tiveram dificuldade para entrar no link? Ninguém mais? Só eu? E o resto que está do lado de fora? Então, bom, Não tá. eu acho que a Não gente está tem mais que, aqui quem falou. não, não é por aí não, Andréia. Acho que você pode se manifestar sempre que julgar conveniente. Eu estou aqui para apoiar. Só que eu preciso saber se o problema é um problema geral, né? Ou é um problema pontual da forma como você acessa, né? O Francisco, ele Olha, o está aqui na pessoal tem sala. gente, O Francisco está aqui na sala. posso falar, tem, Ele é tem uma o, galera, ele é o tem uma gestor. pessoa que conseguiu entrar Eu vou pelo te dar, celular. eu vou te devolver a palavra. Deixa eu só. O Francisco, ele é o monitor. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Francisco, poderia checar o acesso, pois alguns alunos estão com dificuldade. Então, Denise, já que você está lá no grupo, você poderia mandar uma mensagem para as pessoas tentarem de outro meio, né, se pelo computador, alguma coisa assim? Porque o Teams, ele de fato, ele não é muito amigável na hora do acesso, se você não tem ele instalado, né? Ele demanda algumas coisas. Mas eu não sou o técnico, então eu estou te pedindo que se você puder fazer isso, eu agradeço. Então, como eu falei, eu tentei basicamente aí umas 8 vezes. Tem uma pessoa que conseguiu entrar pelo celular, e o resto do pessoal está ali tentando acessar e não está conseguindo. Já compartilharam umas 4, 5 vezes o link. Eu mesma já compartilhei e assim as pessoas não estão conseguindo entrar. Eu, de fato, não sei te dizer se isso desculpa, é o próprio WhatsApp que está aqui. As pessoas estão tentando entrar e não estão conseguindo. Então, de novo, eu acho que tem que ser alguma coisa que seja Mas amigável para todo mundo. O eles estão pessoal está entrando, se questionando. então eles entraram no Blackboard, pegaram o link no Blackboard. Eu mesma
procurei o link no Blackboard, eu tentei pelo celular, tentei pelo computador várias vezes. Em algum momento funcionou, mas assim, não faz sentido, né? Nós estamos aqui perdendo, sei lá, 15 minutos tentando acessar a aula, que, enfim, para mim não faz sentido a gente ficar 15 minutos tentando acessar uma aula que devia estar acessível. De novo, não estou justificando o pessoal não está conseguindo entrar, mas assim, entendo que a gente tem que ter uma facilidade. É, eu, não- eu fico surpreso porque é a mesma forma de acessar que todas as aulas são. Então, talvez seja interessante buscar o apoio técnico, como eu já fiz agora e estou aguardando. Geraldo, alguma palavra? Geralda? Assim, todo vez que inicia uma aula, uma turma tem dificuldade de entrar. Isso é corriqueiro. Então, é os que entram e os que não entram. E aí a gente fica desesperado mesmo. Hoje, felizmente, eu consegui entrar, mas as aulas passadas e as anteriores sempre acontece isso. E aí a gente sempre fica ajudando, só que assim, hoje entrou muito poucas pessoas, e é uma turma bem aguerrida, que o pessoal não falta nas aulas, não. Então, hoje a dificuldade de acesso está bem mais difícil, tanto pelo Blackboard, como o aviso ali, como a gente tem, assim, cuidado com isso. É só para reforçar mesmo, porque o senhor pode, né? Mas nós também não. E é difícil para a gente, porque a gente se organiza para as aulas, já é um curso que está resumido, e era para 1 ano e meio, sei lá, já está bem reduzido aí, a gente está correndo aí para dar conta. Mas é só para reforçar mesmo, professor. Muito obrigada. Então, eu não consigo agora fazer nada do ponto de vista técnico. Então, já que a Geralda trouxe como uma coisa constante, talvez o caminho seja fazer uma reclamação ao IBMEC, para que não aconteça de novo, né? E talvez toda essa turma mandar um e-mail para a parte técnica e dizer que está tendo um problema. E alguma coisa relacionada à configuração de cada máquina, de cada acesso, porque no momento em que a Denise comentou isso, já havia 16 pessoas na sala, tá? Mas a sessão fica gravada, entendi. Então, realmente, alguma coisa que vocês têm que ver com mais ênfase no IBMEC. Podemos seguir a aula vai ficar gravada, talvez as interações sejam perdidas, mas, é, então, Daniela, há um monitor aqui na sala, mas ele não está na sala, deve estar olhando diversas outras turmas, né? É, ele acabou de responder aqui para mim que o link está ok, talvez seja problema de permissão nos dispositivos dos alunos. Então, vocês têm que fazer um passo a passo de como acessar, né? Bom, gente, a sessão está gravada e ele está dizendo aqui que ele testou em 3 máquinas e nas 3 ele conseguiu entrar. Então, bom, então assim, o que vamos ver? É, mais alguma questão relacionada a isso, a parte técnica? Então, eu queria colocar uma coisa que eu sempre falo no início das aulas, é que eventualmente vão surgir temas nas aulas que podem gerar algum tipo de, de discussão, que é sempre interessante, né? Mas eu sempre fico como mediador dessas discussões. Então, eu vou tomar a palavra quando eu sentir que está tendo alguma inclinação política, algum viés político, alguma comentário de partido político, de candidato e tudo mais, porque isso já aconteceu em outras turmas e isso causa um desconforto, algum tipo de discussão e entrevero entre os alunos, e isso não é legal. Então já estou avisando antecipadamente que eu vou interromper caso eu sinta que a discussão está indo para um lado político e não um lado técnico, tá?
Outra coisa, eu quero pedir sempre que o respeito na conversa, nas discussões, sempre prevaleça. Estamos aqui num grupo de pessoas que têm um alto nível cultural, educacional, e a discussão ela é sempre bem-vinda, mas ela tem que ser também ponderada do ponto de vista de respeito. Tá, feito esses dois avisos, eu queria fazer duas, duas pesquisas rápidas aqui no grupo para entender quais são, quem são vocês, né? Qual é a área de formação, para que a gente possa também balizar um pouco a, a aula, né? Alguns conceitos mais técnicos e, dependendo da formação. Então, por favor, responda essa questão. Adriana, bota como outras. Oi, eu não É. tô conseguindo clicar para votar, tá? Tá descrito aqui que o TI, o admin tem que liberar, que o bot está desabilitado. Eu também não consegui, por isso que eu escrevi. Vou tentar de novo aqui, Ah, peraí. não está conseguindo? This Não. bot is disabled. Contact your IT admin for more information. Então, não é do nosso lado. Por isso que eu escrevi. Vou botar outras de qualquer maneira aqui na mensagem, para facilitar. Interessante, hein? Não consegui também clicar no bot. Pelo menos o meu não. Algumas pessoas conseguiram, né? Mas tudo bem. Bom, eu recebi algumas, eu consegui receber eu recebi algumas perguntas. Vi que a maioria aqui é de economia, finanças ou administração. Geral do direito, marketing. Bom, vou fechar aqui. Então, a gente teve direito, a parte de finanças, economia e administração, tecnologia, engenharia, alguém respondeu engenharia, área de saúde, a Silvana, serviço social com especialização, legal. Então, gente, eventualmente, eu tô perguntando isso para que a gente possa balizar a forma de abordagem, tá? E, eu vou lançar outra agora. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa. Ah, e agora eu quero saber de vocês o tempo que vocês atuam com governança. Vê se vocês conseguem responder essa. Ah, que chata essa questão da configuração.
Geraldo, você quer falar alguma coisa? Não, professor, não quero não. Se está levantada aí, foi porque não baixei. Ok, obrigado. Sim, Pode baixar, por favor? sim, sim. Acho que deu. Baixou? Baixou, Desculpa aí, professor. sem problema. Ok. Uma pena que a ferramenta não funcionou hoje. Uma pena mesmo. Mas eu tô vendo que. Bom, então, eu vou ver isso para a próxima aula. Então, gente, o que a gente vai ver, a gente tem a formação de vocês. Vi que há muitos aqui de. Estamos agora com 23 pessoas na turma. A maioria é de área de administração, finanças e economia. Há pessoas do direito, há pessoas de marketing, pessoas da área de administração hospitalar, pessoas de tecnologia. Então, por favor, fiquem à vontade, caso não entendam a forma de comentar certos assuntos, fiquem à vontade que eu dou outra abordagem para que a gente saia daqui esclarecido sobre isso. Bom, o Charlie Munger, ele é o sócio, era o sócio da Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, né, e recentemente ele faleceu, mas ele era um cara que estava com Buffett há muitos anos e eu li algumas coisas dele, assisti algumas entrevistas. Ele é um cara que sempre olhava do ponto de vista técnico, teórico da coisa, mas com uma vivência muito grande, né, pela idade dele já presenciou muitas coisas. Só que essa frase que ele traz é uma frase um pouco do que a governança tenta mitigar os riscos, que é aquela questão de quanto mais incentivo, mais resultado eu te dou. Ou seja, eu quero passar por cima de tudo para te dar resultados um pouco. Alguém assumiu o controle aqui da apresentação? Vou tentar de novo aqui. E é por isso que a governança ela procura, através dos métodos de controle, riscos, controle, auditoria, e contra isso, que o Charlie Munger colocou como se fosse ele já prevendo o que é uma empresa onde você tem muitos incentivos e as pessoas correm atrás dos incentivos para dar resultados, né? Indo adiante, então as empresas, elas têm promovido uma cultura ética organizacional. Isso para quê? Para que a gente possa ter algum tipo de controle. Questão da teoria da agência, que a gente vai falar mais adiante, questão das fraudes corporativas, de forma que os stakeholders, aquelas pessoas que investem nas empresas, que têm interesse nas empresas, possam se sentir, de uma certa forma, confortáveis com o investimento que eles estão fazendo naquela corporação. E quais são os elementos que fazem uma empresa de sucesso? Isso, se fosse assim tão fácil, todos nós ou trabalharíamos em empresas de sucesso ou teríamos empresas de sucesso, já que é tão fácil ter uma empresa de sucesso. Mas nesse conceito, eu quero trazer aqui mais a questão estrutural, ou seja, quanto tempo uma pessoa consegue chegar a um nível alto na corporação através do seu trabalho e do seu empenho nessa mesma corporação, né? Ou seja, é mais ou menos a progressão de carreiras e, ao mesmo tempo, a progressão da experiência que aquela pessoa tem dentro do que ela pode contribuir para aquela corporação. Desde o nível de execução, onde ele entra, vamos pensar aqui num estagiário,
num funcionário júnior, onde ele é muito mais voltado a receber ordens e conduzir atividades mais simples, onde ele simplesmente executa algo que alguém pediu para ele executar, ele não tem senso crítico para dizer que aquela atividade pode ser melhorada, ou que certo resultado deveria se apresentar de outra forma, e é isso que progride na empresa. Então, a empresa, quando ela consegue construir essa base, ela consegue também colocar valores ali dentro. E esse funcionário, ele não simplesmente vai fazer apenas as atividades dele, mas ele já vai começar a incutir os valores da empresa que podem, no futuro, apoiá-la a tomar decisões difíceis e, principalmente, não cair nos atalhos éticos, né? Então, nesse quadro, a gente mostra a evolução da pessoa dentro da empresa. Claro que esse prazo, ele é um prazo muito empírico, né? Ele é uma questão que não segue a todas as empresas. Tem empresas que têm uma progressão muito lenta. Empresas de infraestrutura, com administrações mais conservadoras, eles têm uma progressão mais lenta daqueles cargos. Outras empresas, por exemplo, empresas de tecnologia, a coisa anda muito mais rápido. Então, ajuda também nos valores da empresa. E uma questão que. Deixa eu tomar só uma água aqui. Uma questão que fica forte quando a gente fala de governança, é a questão dos freios e contrapesos que a governança traz para a administração, é exatamente a teoria da agência. O que é a teoria da agência? A teoria da agência é aquela, bem resumidamente, é aquela onde você contrata alguém para tomar conta da empresa para você, só que às vezes, o fato de você ter contratado essa pessoa, você tem mais prejuízos, entre aspas, claro, mais prejuízos do que se você estivesse tocando a empresa sozinho. Você tem mais problemas do que soluções. Porque a teoria da agência, ela cria o principal e o agente. Quem é o principal? Normalmente é o conselho de administração, é o conselho de acionistas, que, por temas da empresa crescer demais, e aquela pessoa que, por exemplo, fundou a empresa, ela não consegue mais ficar no dia a dia da empresa por questões de governança, ela já precisa ir para o conselho, alguma coisa assim, contratam um executivo para tocar as operações da empresa. E aí, essa contratação desse executivo, ele pode ter uma série de questões que no momento, ela precisa ser vista. Então, existem aqueles processos seletivos, né, de meses, onde a pessoa precisa identificar, né, a área de headhunting, precisa identificar quem é aquela pessoa, quais são os conflitos de interesse que ele pode ter na empresa, se ele tem outras empresas, se ele já trabalhou em empresas concorrentes, qual o nível de relacionamento que ele tem com essas empresas, se ele já respondeu alguma ação à justiça sobre determinado ponto relacionado àquele negócio, né? Por quê? Porque a teoria da agência, ela identifica esses pontos cegos que podem trazer grandes problemas para a empresa. E aí você trazer esse profissional para tomar conta do teu negócio pode não ser a melhor tratativa que você dá para o teu negócio. Esse esquema aqui, o Alexandre de Miceli, ele mostra muito bem como funciona, né, a teoria da agência nos dois fluxos, né? No fluxo onde você contrata alguém que de fato ele maximiza a riqueza do acionista, ou que você não dá tanta sorte assim e aquela pessoa maximiza a utilidade pessoal do executivo, ou seja, ele maximiza a utilidade dele. Então, no primeiro ponto, né, na primeira decisão, o executivo ele vai olhar a empresa. Então ele vai pensar assim, cara, eu estou aqui, fui contratado, eu sou um mega executivo, já tive sucesso em outras empresas, cheguei aqui, tenho um novo desafio e não vou deixar minha bola cair, porque eu tenho uma reputação no mercado, eu sou um cara ético,
eu quero entregar resultados para os acionistas, porque o que eles me pagam é suficiente para os meus planos. Então, um executivo desses vai ganhar aí nos Estados Unidos 100 milhões de dólares por ano, 150 milhões de dólares por ano, pouco mais. Para ele, aquilo ali está suficiente. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai criar mecanismos de gestão que privilegiem a riqueza dos acionistas. Vai preservar a questão da governança, questão da transparência, né? Todos aqueles pilares do IBGC, e os resultados são resultados que vão ser passados para os acionistas. Então, é o tipo do executivo que, se ele usa o cartão corporativo da empresa, ele presta conta, ele só usa o cartão corporativo da empresa para compras da empresa, ele só usa o carro da empresa no momento que ele vai trabalhar. Se a empresa deu um carro para ele vai usar o carro apropriadamente. Ele não vai se meter em nenhum tipo de cotação. Então, um grande projeto, digamos, uma empresa de infraestrutura que está construindo uma barragem, né? E aí ele vê que existem fornecedores ali dentro do BID que ele conhece o diretor e tal, ele podia, né, agitar, ele fica de fora disso. Por quê? Porque o privilégio é para a empresa. Então, ele vai deixar a área de compras tocar aquilo ali, preservando todas as questões de governança, independência, segregação de atividades que a estrutura pode ter. Por outro lado, o que acontece? Quando o executivo contratado ele começa a olhar para ele começa a criar mecanismos da empresa que o beneficiem, ou beneficiem pessoas por ele apadrinhadas, por ele colocadas na empresa, fornecedores. Então, esse executivo é aquele que ele vai maquiar certos resultados, ele vai criar mecanismos para que os resultados não sejam de fato sustentáveis, ele vai dar como se diz na economia, um voo de galinha de um ano, né? Mas depois o tempo dele ganhar um bônus, dele tirar foto, sair na capa da Exame, aquela coisa toda, mas na verdade são resultados não sustentáveis. Então é esse que vai participar do processo de contratação de fornecedores, ele vai fazer de tudo para o fornecedor que ele conhece, que ele vai ter um kickback depois, ele vai entrar. Então a teoria da agência gera o quê? Custos de agência. E os custos de agência vão sempre existir a partir do momento que você terceiriza a administração para alguém que não é o próprio dono. Mas são custos de agência previstos. Salário, bônus, carro. O que você não pode ter são custos de agência além desses, né? Que é sobrepreço, uso descabido de recursos, contratação de pessoas sem passar pelo critério de contratação da empresa, coisas desse tipo. Tá? Então é preciso que a governança monitore as ações desses executivos para exatamente poder trazer ao conselho de administração, ao conselho de acionistas, um relatório do que está sendo feito. Isso é um papel muito grande da auditoria interna fazendo isso. E quais são as formas que a gente tem de mitigar esses custos, além dessas que eu já acabei de falar? É trazendo práticas focadas na governança. Então, quando o Conselho de Acionistas apoia as iniciativas de governança, é muito difícil que um executivo desse consiga sucesso nas tentativas dele. Por quê? Porque é uma coisa que já está enraizada na empresa e apoiada pela alta administração. Então, a governança, essa das definições de governança, é um conjunto de princípios, práticas, regras explícitas, normas, tácitas. Por isso que a gente fala que a governança ela é metodologia de controle. Partindo, por exemplo, do ESG, quando você pega o G lá do ESG, é ele que traz metodologias de controle tanto para a parte social como para a parte ambiental. Não quer dizer que ele vai controlar essas partes, mas ele vai trazer metodologias de controle que são emanadas da parte superior da empresa. Então, a governança
basicamente, é o governo da empresa. Normas, procedimentos, projetos, processos, órgãos de controle, auditoria interna, controles internos, compliance, gerência de riscos, conselho fiscal, comitê de auditoria, comitê de ética. Isso faz parte da governança. E um instrumento interessante da governança é o compliance. E aqui não vou detalhar o que é compliance, nada disso, mas eu quero só trazer a essência da coisa. O compliance, ele nada mais é do que você cumprir algo que alguém mandou fazer, né? Seja um aspecto legal, feito por um legislador cuja empresa está envolvida, está englobada naquele raio de ação daquela lei, ou seja, internamente, a partir do momento em que a alta administração definiu que determinados procedimentos deveriam ser cumpridos. Então, se o uso de um cartão de crédito por alguém que tem o cartão de crédito foge do que está na regra do uso do cartão de crédito, a pessoa não está compliance com aquilo ali. Então, indo lá para o relatório Cadbury, entre em conformidade ou explique. Então, o compliance ele é um sistema de manutenção da conformidade e identificação de gaps, das lacunas de controle entre o que está escrito e o que é feito. Obviamente, gente, quando você olha faz uma análise do que está sendo feito naquele momento, não quer dizer que descumprir seja uma irregularidade. Muitas vezes você descumpre com o intuito de aprimorar o processo, porque aquele processo já está desatualizado. Então, o compliance também trabalha dessa forma, tá? Aqui, falando um pouco do tema, né, ganhou muita relevância, a gente já vem ouvindo falar de compliance aí pelo menos uns 7 a 8 anos. No Brasil, o tema de compliance é muito forte desde da Lava Jato, né, quando a 2846, o decreto 8420, o que a gente vai fazer lá em 2013? Ah, não, tem o compliance, o compliance, o compliance, e aí só se falava de compliance. Mas, na verdade, o compliance sempre existiu, né? Sempre existiu. Eu, como auditor, o primeiro ponto lá sempre do relatório de auditoria era a parte de conformidade. Ah, a área não cumpriu a norma tal, a área não cumpriu a política, a lei, por causa disso aconteceu isso, multa. É isso, sempre houve. Só que, vou falar do caso do Brasil, né? Do escândalo que houve com relação à Lava Jato, precedido pelo mensalão, a coisa ficou muito mais preocupante e maior foi a preocupação também de envolver os entes públicos, né, através da nova lei das estatais nessa questão. Porque quando eu trago aqui os exemplos de corrupção, lavagem de dinheiro, meio ambiente, inside trading, imposto e tudo mais, isso sempre existiu. De alguma forma, isso sempre existiu. Você pegar o Banco Central, olhar um pouco lá da CVM, você vai ver que existem vários normativos já no intuito de combater isso. Só que as coisas estão ficando cada vez mais aprimoradas, elaboradas, e você precisa manter e crescer também isso. E é por isso que a governança tem dentro dela uma ferramenta de compliance para exatamente blindar a empresa dessas questões. Gente, até aqui, vocês têm isso no conteúdo, tá? Eu fiz uma pincelada para a gente fazer uma introdução. Esse caso da Sadia é um caso que, em outras turmas, o pessoal se ligou muito na parte do derivativo em si, tá? O derivativo é um instrumento econômico, financeiro, de proteção. Então, aí, alguns alunos, algumas alunas, disseram: ah, mas isso não é um curso de economia, isso não é um curso de finanças, não tem que saber derivativos. Então, já antecipando, eu quero deixar vocês muito à vontade, que eu não vou falar de derivativo, não vou cobrar nada. O derivativo foi apenas o caminho que essa empresa tomou e eu vou explicar, né, de maneira bem elementar o que é, mas para que vocês não se preocupem, tal qual outros alunos se preocuparam,
do que é o derivativo, que, eu não sei disso, eu não estou entendendo. Entenda apenas o que vai acontecer nesse caso. É um caso bem interessante, um caso bem emblemático. Fala, é um exemplo, para mim, muito claro da teoria da agência, tá? Até aqui, algum comentário, alguma dúvida, algo que vocês queiram acrescentar? Por favor, fiquem à vontade. Ok. Então, a empresa Sadia, todos conhecem, uma empresa que era, né, lá pelo meados de 2008, líder brasileira em alimentos industrializados, sexta maior exportadora do país, portfólio de 700 itens, a marca brasileira mais valiosa naquela época, a marca de prestígio, estava presente nas mesas de Natal, né? Pelo menos a minha infância, adolescência, era aquela questão da propaganda do presunto Sadia, né? Daquele bonequinho, do peruzinho, que era o Lectrek, né? E ele era uma marca de tudo. Se você colocasse a marca Sadia ou botasse aquela ave lá, todo mundo reconhecia. Uma companhia de grande porte tradicional, muito bem posicionada, né? Um retorno absurdo de 25% sobre patrimônio líquido e teve até esse momento lucro em todos os seus 64 anos de história. Ela era uma empresa listada no nível 1 da BMF. Na época, o nível 1 da BMF era um nível inicial de cumprimento de governança, né? Com foco a preparar a empresa para ir para o novo mercado, que era, na verdade, era um pouco do que as empresas queriam naquele momento. Ela já tinha ADRs, né, que eram títulos negociados no mercado americano, e era uma família, e era uma empresa que, assim, ela tem uma questão muito interessante e que muitas empresas não fazem, que é a família se separar da gestão, né? Existem muitas empresas, e lá no material do curso a gente tem isso, que há empresas que têm 3 gerações simultaneamente na empresa. O fundador, a segunda geração e a terceira geração estão lá, disputando espaço, disputando vaidades, não abre mão. A Sadia não, a Sadia a família já foi para o conselho. Então, aqui mais algumas características, né, de conformidade dela com boas práticas de mercado. É uma empresa que tinha conselho fiscal permanente, auditoria, finanças, comitê de gestão. Essa prática de ter comitê de gestão é uma prática, à época, muito moderna, né, porque se entendia que não, você tem o diretor financeiro, é o diretor de RH, é o diretor de administração, é o diretor operacional. Só que os processos, eles se falam entre si. E se você não tem interação nesses processos, uma visão horizontal desses processos, você não consegue fazer com que a coisa flua. Então, ele tinha comitês de gestão envolvendo várias áreas nesse momento, tá? E aqui uma coisa que, que me chama a atenção é essa aqui, ó. E vai ser interessante no nosso exemplo, que é uma política financeira contemplando gestão de risco aprovada pelo Conselho de Administração. Ou seja, daquilo que eu falei, existia alguém tomando conta disso, né? E será que foi feito? Será que isso surtiu efeito? Né? O que aconteceu de maneira geral? Vou ler um pouco e aí a gente vai discutindo em cima disso. Existe para a galera por isso que eu pedi para que a gente fizesse algum tipo de identificação, né? Existe um instrumento financeiro chamado hedge. O que é o hedge? Quando você acha que o mercado vai subir, você tem uma operação, você, por exemplo, tem uma exportação que você vai receber em dólar e você acha que o dólar vai cair, você faz um hedge para proteger com outro produto financeiro, para que se o dólar cair, você está ganhando naquele produto financeiro.
O contrário também vale. Então, se você está importando, você vai mandar dólares para o exterior. Se o dólar subir muito, você quebra. Então, você faz um produto que, se o dólar subir, esse produto valoriza a ponto de proteger, de forma que, na média, você não perca tanto. Então, o hedge é algo como uma proteção, tá? E aí você, de maneira geral, você aposta na alta ou baixa de determinados ativos ou moedas. Então, você é um exportador, você tem que se proteger de uma queda para você, senão você vai receber menos dólares, tá? Então, a Sadia, ela lançou uma opção. O que que é uma opção? É um, é um pedacinho de uma ação. Então, você negocia esse pedacinho e você não negocia a ação. Tem muito mais volume, muito mais volátil. E aí essa empresa, ela começou a se proteger disso aí, lançando essa opção. Então, o que que ela esperava? Ela esperava que lá na frente ela fosse comprar o dólar com preço mais baixo. Então, ela apostou que lá na frente o dólar estaria mais baixo. Acontece isso. Acontece isso. Não sei quantas pessoas aqui trabalham em empresa de trading, comércio exterior. O cara passa o dia inteiro olhando a cotação do dólar, vendo o produto financeiro. Por quê? Porque ele precisa fechar câmbio e naquele momento ele precisa também fechar uma operação que proteja esse câmbio que ele tá fechando. Só que você não está sozinho no mercado, você também tem a outra parte que está esperando que o dólar suba. Você está querendo que o dólar desça, caia, e a outra parte está querendo que o dólar suba. E aí, essas forças de mercado, elas vão levando a cotação subindo, cotação descendo, cotação subindo e cotação descendo. E aí, quando você entra na ponta errada dessa questão, você se ferra. Foi isso que aconteceu com a Sadia. Ela apostou numa queda da cotação e a cotação subiu. Então, aqui, ó, a BMF Bovespa exige que os signatários de contratos em aberto, aqueles que não foram liquidados e tal, depositem todo dia as garantias equivalentes a uma fração do contrato. Nesse mercado, se a cotação está 1 e o mercado fechou a 2, então, digamos, a cotação está 2 e o mercado fechou a 2,50, você tem que depositar essa diferença de 50 centavos. Então, todo dia você paga alguma coisa chamada ajuste. Para quê? Para que quando você perca, a queda não seja muito grande. Então, gente, o que eu quero dizer disso aqui é o seguinte, que eu vou adiantar aqui. Os executivos, numa questão de não abrir mão da sua arrogância, em assumir que traçaram uma estratégia errada, eles fizeram a empresa perder 2 bilhões e 500 milhões de reais em 2008. O que aconteceu de maneira geral foi que eles apostaram o dólar na queda e o dólar subiu. Então, tudo que eles estavam apostando aqui subiu e eles tiveram que pagar essa diferença. Grosso modo é isso. E essa diferença foi 2 bilhões e meio de reais. Agora, sempre foi assim? Sempre foi ruim? Não. Vocês vejam que aqui em 2006 ele teve um resultado positivo. Então, a operação de câmbio da empresa, a estratégia de câmbio da empresa foi uma estratégia acertada. Então, isso foi bom. Já em 2007, até um certo momento também, mas aqui acredito que tenha havido algum problema. Mas em 2008 foi ladeira abaixo. Agora, foi ladeira abaixo porque a empresa não fez a cotação certa? Não. Você lembra lá atrás, quando eu falei sobre a questão do custo de agência?
O presidente da empresa só soube isso já com o carro andando. Por quê? Porque os executivos esconderam dele que a empresa estava tomando esse prejuízo. Na mesma hora em que ele tomou conhecimento, ele mandou zerar todas as posições, assumiu o prejuízo e depois apurou mais, e no final foi 2,5 milhões. O que aconteceu? Aqui tem uma explicação mais básica. Especulação no mercado de câmbio. Agora, o que está por trás disso aqui? Arrogância, falta de humildade, em reconhecer que não foi boa estratégia e um pouco de infração de todo o mecanismo de governança que existia. A governança, ela é como se fosse uma corrente. Se todos os elos dessa corrente estão fortes, bem soldados, a governança é forte. Mas quando você tem elos que estão enferrujados, estão corroídos, uma leve pressão já rompe essa cadeia, né? Isso aconteceu em vários desses casos de corrupção, onde a empresa tem lá um código de ética, código de conduta, política de combate à corrupção, aquela coisa toda, mas lá dentro uma entidade chamada ser humano que é falível e acontece isso. Então foi o que aconteceu na Sadia. As consequências, prejuízo para os acionistas, o diretor financeiro inabilitado, o diretor financeiro foi até o final negando que ele tinha errado, né? Tiveram que assinar um termo de compromisso com a CVM. Com relação aos conselheiros, eles, de uma certa forma, eles aprovaram as operações, bypassaram o presidente, porque eles sabiam que ele não ia aprovar, multados em 400 mil. E aí, gente, o que acontece? Governança na veia. Se não funciona, é isso aí. Porque uma empresa ela precisa ser gerida não por uma pessoa, mas por um conjunto de ações dessas pessoas. E dessa forma a empresa não foi bem. Isso tem exemplos muitos aqui. Daniela, você trabalha em qual empresa? Não precisa dizer o nome, mas que tipo de empresa que você trabalha? Eu agora estou fora do mercado, mas trabalhava no sistema Petrobras, uma subsidiária que foi privatizada. Entendi. E, bom, eu não vou, né? Então a gente teve questões seríssimas de governança, com tanto a Petrobras como outras empresas do sistema mesmo, né? A gente teve um problema sério com a BR depois, né? Essa questão dela mudar para Vibra, né? Quantas pessoas foram mandadas embora e também o que aconteceu lá atrás com relação à BR, influência política, tudo isso que acontece Sim. nas empresas onde a governança é bypassada. E aqui foi um caso. Obrigado, Daniela. Tem um colega de vocês que botou aqui a família saiu da gestão em 2004, quebrou em 2008, deve ter se arrependido muito. Edmilson, é exatamente essa questão do, de quem você bota para tomar conta do teu, né, da tua banca, né? Agora, é complicado também você participar, fazer um processo de seleção e colocar um executivo, né? O cara com aquele. É que tipo aquele general cheio de anéis, né? Como disse o Rapa, né? Cheio de anéis, e o cara cheio de medalhas, né? É o CEO. É o cara que sai na capa da exame, é um cara que deu resultado, aí o cara vai numa operação dessa, o cara não coloca uma travazinha para dizer assim, ó, até aqui eu paro e assumo o prejuízo, tranquilo, está dentro da minha margem de risco. Isso corrompeu todo mundo dentro da empresa, porque a empresa tinha política de riscos, política financeira, e foi tudo por água abaixo. Por quê? Porque você sempre. Eu não sei quantos aqui já operaram no mercado financeiro, eu já trabalhei em corretora de valores, há muitos anos atrás.
Você, quando está perdendo dinheiro no mercado financeiro, isso é a pessoa que não usa a técnica, tá? O cara, ele quer sempre esperar que o mercado vai voltar. E o mercado não volta, né? Infelizmente, o mercado não volta. Quando o mercado volta, daqui a 2 dias, 3 dias, aí grandes investidores que têm muito caixa, ele até segura a perda, ele não zera a posição dele, porque ele sabe que daqui a um mês aquele mercado vai voltar. Mas um cara que não é tão grande assim, o cara não aguenta, ele fica sempre esperando, vai voltar, vai voltar, vai voltar. E a cada vez que ele olha lá o monitor, ele está perdendo mais dinheiro. E aí a pessoa não quer assumir que errou. E por que aconteceu, né? Oi, Adriana, pode falar, por favor. Tudo bem? Boa noite. Deixa eu tirar uma dúvida que me ocorreu agora. Claro. Em formatos de empresa que não sejam, tipo, eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que era filantrópica, né? Então, era um modelo, não tinha dono, tá? Tinha conselho de administração, tinha presidente, e aí eu fico pensando, assim, talvez o que mova, não sei se é tanto dinheiro, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, casos de que pessoas do conselho eram indicadas pelo presidente. Então, assim, conhecia o presidente. Isso também é uma questão de governança. Como é que a minha pergunta é, como é que a governança ela funciona nesse modelo igual para independente do tipo da natureza da empresa? Assim, funciona assim também para empresas de terceiro setor, para ONGs, ou só para empresas? Porque foi como você falou, né? Aqui na Sadia, o que choca é que eles tinham comitê, eles tinham auditoria. Eu fico assim, caramba, como é que ninguém viu, né? Eu não consigo imaginar uma operação dessa, um presidente não está sabendo, ele não via o resultado ali do que estava acontecendo, né? Não tinha um dashboard de acompanhamento, né? Eu imagino que dados tenham sido manipulados para ele não poder acompanhar, né? Porque senão, como é que é na vida real, né? A gente sabe que na vida real os executivos acompanham. Então, ele recebia informações, e aí você falou, é um erro em cascata, porque não foi só o diretor financeiro, né? Você tinha auditoria, você tinha outros comitês, ninguém levantou a mão, né? Assim, é chocante ver isso. Né, nessas outras empresas de outras naturezas, se não for o dinheiro, né? Existe uma questão de prestígio político? Como é que funciona pela sua experiência, assim? Bom, a colocação é muito boa, tá? Obrigado pela participação. Com relação só fechando essa tua questão da Sadia, eu entendo que a dinâmica de um dia de mercado ao contrário, ela é avassaladora. Por quê? Porque assim, o presidente, numa empresa como a Sadia, 150 milhões, 200 milhões é uma operação normal do dia, né? Você vai fazer uma exportação, você recebe um SWIFT disso. Então, talvez o presidente, não, cara. Só que a questão não é que ele não vai ser avisado da operação e tudo mais. É que a coisa fica, às vezes o cara tá fora numa reunião, né? E aí não tem, porque são coisas do dia a dia. Fechar um contrato de câmbio, fazer uma operação no mercado, comprar opção de venda, vender opção de compra, é algo que a tesouraria faz diariamente, né? Só que as questões a questão principal é o quanto foi manipulado toda a rotina daquele dia para que ele não soubesse nada, né? Essa que é a grande pergunta, né? Pode ser a omissão dele, mas também pode ser conluio, que é uma das questões muito fortes na governança. E aí, indo agora ao que você perguntou, eu já fui voluntário no Instituto dos Auditores, eu já fui conselheiro do Instituto dos Auditores, já fui diretor financeiro do Instituto dos Auditores. O que que eu via, né? E aí eu via essa da minha experiência.
E aí não necessariamente lá, mas em outras empresas, outras entidades que eu também participava de eventos, em reuniões e tal, é tráfico de influência, né? E aí você colocou muito bem. Não é quanto o cara, porque assim, muitas vezes a entidade é filantrópica e o trabalho dessas pessoas é voluntário. Então o cara doa as horas dele para aquilo ali. Mas qual que deve ser a grande preocupação da governança? É partes interessadas. Uhum. Então o cara colocou lá, porque assim, a entidade tem caixa para pagar prestadores de serviço. E às vezes tem caixas altíssimos, né? Uhum. Ele não remunera os executivos, mas, por exemplo, vai contratar a implantação do sistema informático em 1.000 escolas. Vai contratar empresas XPTO. Pô, aí ele, ó, você vai entrar aqui e tal, mas você vai deixar algum aqui para mim, né? Então, o que que a governança faz? E aí é um modelo um pouco padrão. A governança tem que trazer mecanismos de salvaguarda dessas atividades. E quais seriam? Implantação de processos de compra, cotações, licitações, auditoria, controles internos, para que esse tipo de mal feito não aconteça, ou se acontecer, não tenha impacto muito grande e seja identificado antes que se materialize. As ONGs, elas são muito complicadas porque elas recebem verbas de muitas entidades, né? E tanto é que é um dos focos aí do terceiro setor, né? De questões de corrupção, isso acontece já muita divulgação na mídia, que muitos usam ONGs para captar dinheiro de maneira ilegal, né? Digamos, legal, mas ilegal, o fim ilegal. E aí a governança fica um pouco porque já foi construído algo em cima de uma nuvem, né? Foi algo que já foi. Agora, você tem ONGs muito sérias, você tem entidades muito sérias que publicam seus relatórios, que têm estruturas de controle, que têm uma administração profissional. Essa administração ela recebe salário, ela é uma pessoa contratada para tomar conta daquilo. Não é alguém que vai. Define isso. É, Hã? a pessoa, é o CEO da ONG, vamos dizer assim, né? No caso de uma empresa sem dono, né? Voltando lá para o caso filantrópico, se não é o conselho que teria que ter essa orientação para a governança, teria que estar no estatuto, talvez, Não existe, assim, a minha opção, a minha ideia é que não existe empresa sem dono, né? Ah, Então, assim, vai ter alguém que vai tomar a no decisão em estatuto, sim. conjunto. Mas assim, o conselho, eu acho que seria no caso o conselho, né? Ou de repente, Vai ter alguém que foi eleito como presidente, alguém que foi mas eleito aí como voltando diretor. para a pessoa. E se a pessoa não quiser que tenha, não for muito do interesse, não vai ter, né? Aí o que você está falando é o seguinte: recentemente eu conheci uma pessoa de uma associação, a associação era dele. Uhum. Então, em um evento, uma reunião que eu tive com ele algum tempo atrás, ele na cara dura me perguntou: e quanto vai sobrar para mim? Né? Uma associação nacional de não sei o que, não sei o que lá, não vou entrar, né? E Tá. ele perguntou. Então, assim, vai ter governança ali? A associação é dele. E vive lá da contribuição dos associados e tal, mas tudo que pinga, ele quer morder alguma coisa. Uhum. Como a associação é dele, é tipo empresa de família pequena. Uhum. Cara, eu que mando aqui, não tem nada de governança, não. Se eu quiser ganhar um dinheiro aqui por fora, é comigo mesmo. Então, a governança, ela é muito de um conceito de ser ou estar. Você Uhum. pode ser compliance, você é sempre. Você é compliance na tua igreja, no teu clube, no futebol, no churrasco, na piscina, na escola.
Você é compliance em qualquer lugar. Ou você está compliance. Você só está compliance porque, no caso da, da Daniela, as empresas que lidam com o grupo, né, da Petrobras, ou elas estão compliance ou elas fornecem. Então, não necessariamente elas são compliance. Mas se elas não preencherem lá, né, as prerrogativas lá para fornecer para a Petrobras, não fornece. Mas existe um poder coercitivo da Petrobras fazendo isso, né? Então é mais ou menos por aí. Te respondi o que você perguntou? Sim, sim, obrigada. Perfeitamente. Bom, então, gente, se não tiver mais nenhum comentário, eu vou seguir. Então, os modelos de governança não funcionaram. Então, aqui, como a gente já adiantou um pouco, o diretor financeiro, ele era o responsável por tomar risco, por realizar o controle, né? Então, aquela questão toda. Ele deixou o CEO de fora, né? Como eu te disse, a dinâmica da empresa não quer dizer que, cara, ó, fulano, eu estou fechando aqui, eu estou fechando ali. Não. Isso acontece em empresa pequena, onde o dono está sentado na frente do diretor, né? É, e aí, o presidente do conselho, ele que apoiava o diretor financeiro. Ele bypassou o CEO. Essa foi a grande questão também. A questão dos conselhos. Gente, a governança corporativa, ela tem vários elementos, né? Um desses elementos são os comitês de gestão, os conselhos. Então, você tem comitê de auditoria, comitê fiscal, comitê de riscos, comitê de ética, comitê de compliance. Esses comitês, eles são apoio ao conselho na tomada de decisão e na realização de determinados controles. Porque o conselho, né, de maneira independente, não consegue fazer tudo que gostaria de fazer e também não vai delegar, por exemplo, para, sei lá, o vice-presidente da empresa para tocar determinada atividade de controle e, de repente, pega um erro na própria gestão desse vice-presidente. Então, por causa dessa independência, esses comitês eles são ligados diretamente aos conselhos. E aí, quando esses comitês eles estão um pouco enviesados, ligados a presidente, ligado a nada, tem uma função matricial para alguém, uma função funcional para outra, administrativa para outra, meio perdido, certas coisas acontecem. E aí não é por falta de norma, porque norma tem. Tem norma fiscal, norma financeira. É falta das pessoas cumprirem e estarem em compliance com o que está escrito no papel. Então, esses fatores, eles são muito interessantes para a gente identificar, e é por isso que eu gosto de usar casos já consolidados, que a gente não fica em dúvida qual foi o desfecho. A gente consegue ver o caso do início ao fim, e é por isso que eu mantenho, às vezes, certos casos. Membros do conselho de administração, pô, os caras estavam bypassando o presidente, o CEO, e apoiando o diretor financeiro. Por quê? Arrogância, falta de humildade, não assumir erros. Imagina, ele tomou multa de 400 mil reais, né? Na época era muito dinheiro, né? Ainda é muito dinheiro, mas na época nós fizéssemos a valorização com o dólar, era bastante dinheiro. Política financeira, existia a política financeira, só que ela não era cumprida. E um dos corruptores dessa política financeira, é o próprio, digamos, o próprio dono dessa política. Deveria ser a pessoa que apoiaria, né, botaria a política embaixo, ó, aqui não. É mais ou menos esse tipo de evento que existe numa empresa quando há problemas de governança. Então, se você considera empresas muito grandes, muito pequenas, se você for analisar a causa raiz do problema,
problema de fraude, por exemplo, a causa raiz é a mesma. Algum tipo de controle faltou, ou algum tipo de má-fé existiu, ou um tipo de controle faltante com a má-fé junto, né, triângulo da fraude, aquela coisa toda, faz com que o fato aconteça. Só que existem empresas que a fraude, às vezes, é fraude de dono. Odebrecht. Odebrecht é fraude de dono. Então, o dono resolveu fazer esquema, né? Mas existem empresas que não têm fraude de dono. Fraude de alguém que está dentro, fraude de alguém que está ligado à política, e por aí vai. Aí você lê aqui no final, eu destaquei, não foram encontradas evidências consistentes de aplicação em reporte dos efeitos de cenários de estresse, embora a política financeira fizesse referência à sua utilização, no mínimo, em bases semestrais. O que são esses testes de estresse? É você ter um cenário e você testar todas as possibilidades daquele cenário e, a partir desses resultados, você tomar as ações que você julga necessárias. Então, é assim, um exemplo aqui para Sadia. Dólar a 1, dólar a 5, dólar a 10, dólar a 3. Vamos ver o que acontece e vamos delimitar aqui o nosso limite de stop. Quando chegar aqui, eu vou sair, independente da forma que o mercado esteja. Então, o segmento disso tudo não surtiu efeitos dessa forma. E aí você tem uma questão que o Charlie Munger falou lá atrás, né, que eu trouxe para vocês. A questão dos incentivos e dos resultados. Os caras iam ganhar um caminhão de dinheiro se a empresa apresentasse resultados favoráveis nessa operação. Então, o sistema de remuneração dos executivos da área financeira tinha um componente variável associado aos ganhos financeiros em operações com derivativos, que pode ter induzido os executivos a assumirem um comportamento mais propenso a riscos. Bom, eu já trabalhei no mercado financeiro, então o que eu imagino que tenha acontecido? O cara fechou um câmbio, esperando um câmbio caindo, né? Aí ele fechou 5, esperando que fosse a 3. Aí no primeiro dia foi a 5,20. Ele já está perdendo 20 centavos. Aí no segundo dia foi a 5,40. Está perdendo 40 centavos. Aí já, no quinto dia foi a 4,90. Ele, ufa, ai meu Deus, vai dar certo, tal. Vamos deixar quieto. Aí depois foi a 6. Aí depois não desceu mais. 6, 7, pá. E aí o cara vai falar, não, porque como eu falei aqui alguns slides atrás, é sempre aquela esperança de, o mercado vai voltar, o mercado vai voltar, vai voltar, vai voltar, por favor, volta. Já estou com a minha BMW comprada, pô, eu vou ter que pagar, como é que eu vou pagar? Já estava contando com esse bônus. E é isso aí. Então a governança, ela tem um ponto da governança corporativa que teoria fala muito disso, lá no material que eu preparei tem isso, que é remuneração dos executivos. Então quando você associa gestão a resultado, a remuneração, você começa a ter problemas com isso. Então você tem que botar mais controles, botar com que os elementos da governança funcionem muito bem para que você tenha uma mitigação dos riscos de custo de agência. Fatalmente, como eu já falei, empresas que terceirizam a gestão contratando executivos, ela tem uma propensão de aumento de custo de agência se esse executivo não for aquilo que se espera, ou pelo menos de caráter, não agir da forma que se esperava, o que ele falou na reunião, que tem precedência nessa questão. Então, a questão fundamental aqui é o quanto o CEO
foi afastado daquele teatro de operações que o deixou fora disso tudo, né? E aí, um ponto que o IBGC bate muito, que é a questão da transparência, né? Para você ter governança, um dos pilares é a transparência. Tanto transparência interna, obviamente, se resguardando com as questões de sigilo, de operações e de estratégias, como transparência externa, afinal de contas, a Sadia era uma empresa listada em bolsa. Quanto isso foi ruim, né? Os fatores externos, aí é uma questão que eu vou colocar esse material lá. Aí vem as regulações, as multas, né? A auditoria foi acusada por descumprir várias normas técnicas de seus trabalhos, ou seja, a auditoria ela não identificou algo que, se ela cumprisse as leis, as normas, ela identificaria, né? As perdas de, de variação cambial, que você lança como variação cambial negativa, né? E todo mundo na cachoeira, né? Banco de investimento, né, que incentivava, os analistas de ações, agências de classificação de riscos, né? É um impacto muito grande. E aí, quais foram as principais lições aprendidas e como os pilares da governança corporativa ajudam a explicar o ocorrido? Transparência, nós comentamos aqui, ou seja, o quanto esses resultados inesperados, né, entre aspas, foram compartilhados com as partes relacionadas. Afinal de contas, isso impactou no, no valor de mercado da empresa. 2,5 bi é um valor muito alto. Na época, se não me engano, o dólar estava mais ou menos ainda na casa do 1, se não estou enganado. A equidade, que é tratar todo mundo igual. Ou seja, se você tem um comitê de riscos, ele deve ser respeitado. O CEO, o presidente do conselho, prestação de contas, né, a accountability. A área financeira tinha que prestar contas diariamente de como estavam as operações, né? Afinal de contas, isso podia impactar diretamente no resultado da empresa, né? E, por fim, a responsabilidade corporativa. Pensar na entidade, na Sadia como empresa, e o quanto ela poderia afetar não somente o caixa, mas também seus funcionários, fornecedores, clientes, com tudo isso. Porque quando você opera no mercado financeiro, a grana tem que estar, ou você opera com garantia, ou você bota a grana. Alguém vai pagar esse prejuízo. A Sadia pagou, mas tinha algum banco por trás dando dinheiro para a Sadia para ela poder pagar isso e alongar um pouco mais essa dívida e tudo mais. Então, pessoal, eu queria dar uma pausa aqui. Eu vou colocar na, no chat a avaliação. E sempre pedem que a gente reforce a importância da avaliação. Não somente para avaliar o professor, né? Mas também para avaliar o que vocês estão recebendo como conteúdo, o que vocês estão recebendo como infraestrutura, esses problemas de conexão, são coisas que afetam, né? Para mim, o que vale é como foi a aula, vi que o início foi um pouco conturbado por causa disso, se o material foi bom, se o professor tá atendendo, isso não é só para mim, para todo mundo, né? O que vocês podem pedir para melhorar, algo que deve ser mantido, algo que deve ser reforçado. Então, se vocês não fazem avaliação, o nível de compliance com a avaliação é muito baixo, né? Os alunos eles não respondem muitas avaliações. É uma pena, porque ela é anônima, então não precisa se comprometer com nada. Mas a avaliação ajuda muito o IBMEC a seguir adiante no que ele espera de oferta de produtos para vocês, tá?
Então, enquanto vocês votam, colocam lá a avaliação, eu vou seguir aqui. A nossa aula está terminando. Todo problema, né, que a gente detecta e faz alguma reunião ou toma ações, ele deve ter uma parte de lições aprendidas, né? Que seria um debriefing, né, de uma reunião, o equivalente. Então você pega e, cara, o que aconteceu aqui? O que eu tirei daqui? Isso deve acontecer em qualquer erro que cometamos, a partir do momento que a gente identifica que cometeu um erro. Se você não identifica, não existe erro, né? A não ser que alguém fale para você que você errou, você não tem erro, né? É uma lógica, né? Então, lições aprendidas. A qualidade da governança deve ser vista como algo contínuo e não estático. Ou seja, você não pode dizer que você botou lá uma política, uma norma, um código de ética, acabou, tá lá, botou dentro de um armário, existe lá, ninguém sabe, ninguém viu, né? Tá lá dentro. Ah, não, mas a empresa tem governança. Cadê o código de ética? Cadê o código de conduta? Cadê o manual de prevenção à corrupção? Ih, peraí que eu vou pegar naquele armário que tá lá. Ih, caramba, tá lá naquele almoxarifado, lá atrás, lá longe, lá no outro campo. Isso não funciona, né? É, ela é muito mais viva. A governança tem que ser viva. Ela não pode ser estática. Tanto quanto todos os órgãos que participam dela. Tem que ser atuantes, participarem, se interessarem. Não adianta você ter uma estrutura de governança que está só ali para botar no site lá sobre comitê de auditoria, comitê de ética, e bota o rosto das pessoas lá, é doutor e não sei o quê. Mas, na verdade, o cara nem vai na reunião e a reunião não acontece há 6 meses. É mais ou menos isso. Usar sempre as questões, os pilares do IBGC, né? Não indo lá para fora, pensando em outras coisas, né? OCDE, é, a, que está dentro da UK Bribery e por aí vai. Vamos pensar no que a gente tem aqui dentro. A gente tem um conteúdo muito rico. Se vocês pegarem o material do IBGC, é um conteúdo muito rico para a gente aprender um pouco do que é governança. É um processo vivo e quando a gente, hoje um termo que está em moda é a sustentabilidade. É a empresa tomar ações que não têm impacto para as próximas gerações. Ela ser sustentável. Só que para você ser sustentável, você precisa tomar uma série de microações para que aquela ação principal, que é a sustentabilidade, floresça. E a governança precisa atuar nisso aí. Trazer metodologia disso. Como controlar isso tudo. Não é a governança que vai criar essas ações. A governança não vai chegar na área de meio ambiente, vai dizer assim, não, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, esse tipo de conduta. Não. A governança vai fazer o seguinte: o que você vai fazer para suprimir essa lacuna desse risco? Por exemplo, risco de queimada. Você tem uma plantação, você é uma usina alcooleira. Então a governança vai chegar lá, vai ver aquele canavial gigantesco, né? Ela vai perguntar para você assim: o que você está fazendo para que não tenha incêndio nessa mata? E se tiver, quais são as medidas de contenção que você tem? Se ele vai botar água, se ele vai botar areia, avião, não é da governança. A governança quer saber o seguinte: assina aqui que você está mitigando o risco. Porque imagina, você teria que ter um departamento de governança
com praticamente todas as especialidades ali dentro. É óbvio que conhecer o negócio ajuda muito, mas imagina que se você tivesse uma superintendência de governança corporativa com administrador, advogado, enfermeiro, médico, agrônomo, engenheiro florestal, operário de manutenção, tudo ali dentro. Ah, não, eu tenho que saber de tudo. Não, você não tem que saber de tudo. Tem que saber fazer as perguntas certas. Por isso que a governança, ela está sempre presente quando você fala de ESG, porque é ela que traz a metodologia de controle disso tudo. E por ser viva, ela está sempre movimentando aquilo tudo, né? Então, gente, é, agradeço o tempo de hoje, acho que não tem mais nenhum slide aqui, deixa eu ver se tem mais algum, não. Então, agradeço o tempo de vocês, me coloco à disposição aqui para alguma consideração, comentário, alguém quer comentar alguma coisa? Temos aqui, quando a gente chegou aqui, temos 19 pessoas. Então, temos a Adriana Correia, Carolina. Pois não, Érica. Boa noite. Boa noite. Isso só faz reforçar mais ainda a importância, né, de considerar todas as partes relacionadas, porque um evento desse tem consequência não só sobre o caixa da empresa, né? Quantas consequências, quantos eventos se desdobraram aí por conta desse crash, né? E me faz levantar a questão também, o porte da empresa e a omissão dos outros executivos, né? Que mesmo que eles não tenham recebido as informações, eles deveriam cobrar por elas, né? Então é uma questão crucial isso, né? Não, o ponto que você trouxe é bem interessante, porque não é somente a perda, é tudo que gerou, né? Será que em nenhum momento ninguém apertou um botão vermelho lá, para tudo, zera a posição? Foi o que aconteceu quando o CEO soube. Quando o CEO tomou dentro de tudo, ele ligou, quero o que zere agora. Não importa quanto está perdendo, zera, né? Existe um cara no mercado financeiro, o nome dele, é que eu não consigo dizer o nome dele, que é um nome chinês, nada, é que eu realmente não me lembro. Só me lembro do primeiro nome dele, Su. Ele é chamado mestre dos derivativos. E ele falou uma coisa bem interessante que eu carrego para mim, para a vida toda agora. Não queira ficar com a primeira moeda e nem a última moeda do mercado. Ou seja, não queira ganhar sempre e nem ache que vai perder sempre. Procura ficar ali no meio. Ganhar, ganhou, para. Ganhou o que você queria ganhar, para. Perdeu o que você não queria perder, mas que você se preparou para perder, saia. Então nunca fica nos extremos, né? Nem a última moeda, nem a primeira. Saber a hora de entrar e saber a hora de sair, né? E isso, por isso que é importante quando você vai fazer qualquer operação, você vai saber assim, quanto eu tenho de caixa aqui para perder? Ah, eu não quero perder, óbvio. Mas se eu perder, eu posso ir até onde? Pô, eu posso ir até aqui. Pá, então eu vou parar aqui. Não vou ficar aqui esperando. Vai, será que vai voltar? Ah, meu Deus. Ai, amanhã vai voltar. Aí vai para a igreja, reza, bota vela. É aquele cara que nunca foi a uma missa, ou nunca foi, sei lá, num culto religioso, aí naquela noite o mercado está virado, ele vai a todos. Vai na missa, vai no terreiro, vai no culto, reza para todo mundo para ver se o mercado no outro dia vira. Mas ele não fez o dever de casa. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Então, Érica, a tua posição a tua colocação foi bem interessante, porque é uma sequência. Não acontece assim, tutum. O cara já vinha perdendo, né? E os resultados já não vinham sendo mostrados. Só que aconteceu um momento que realmente a coisa degringolou, né? Então, gente, mais algum comentário, alguma colocação? Vê se mais alguém aqui levantou a mão.
Não tem mais ninguém. Bom, então agradeço a presença de todos. Quinta-feira estaremos aqui no mesmo horário, tá? Peço novamente que comentem com os colegas de vocês para que eles testem o link antes de entrar na aula, para ver se está tudo funcionando, tá bom? E para a gente poder ter o quórum que vocês esperavam que tivesse. Um abraço a todos, boa noite. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá que eu vou responder, tá? Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.